Vamos falar um pouco da reforma administrativa mais uma vez, Elivaldo, porém sob outra perspectiva. Foi a própria oposição que durante 4 anos defendeu que a reforma fosse necessária, correto? Correto, exatamente. Eu lembro que foi discurso de campanha, inclusive. Bom, e agora a oposição está fazendo críticas à reforma que o governo fez. Vamos tentar entender isso um pouco mais com o Luciano Nunes, que é presidente do PSDB. Olá, deputado Luciano Nunes, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Ficou estranho as declarações feitas pelo senhor de que o governo precisava primeiro fazer uma reforma e depois o governo entrega a reforma e aí o senhor critica a reforma. Não parece uma incoerência a crítica que o senhor fez, inclusive através aí das redes sociais? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todos os piauienses que nos assistem através da TV Cidade Verde. Na verdade, a nossa crítica é pelo tamanho da reforma. A reforma que se apresenta é uma reforma extremamente tímida e pontual. O governador primeiro mudou radicalmente o discurso da campanha até agora. Até a campanha ele defendia esse governo grande, esse governo inchado, era um governo de especialistas com essas coordenações e passada a eleição ele passou então a defender a necessidade de uma reforma administrativa, admitindo que o governo passava por dificuldades e começou a alardear uma reforma e todo o Piauí na expectativa de que essa reforma fosse para valer. E o que nós vimos foi que a montanha pariu um rato. Essa reforma é uma reforma pífia, é uma reforma que representa tão somente o desmonte do palanque do governador da campanha. Por quê, presidente? Não há cortes de secretarias e coordenadorias? Exatamente, as coordenadorias que o senhor criticava desapareceram. É o que eu estou falando. As coordenadorias surgiram para quê? Só para acomodar os aliados do governador na campanha. Acabou a campanha, corta as coordenadorias. É insuficiente, é tímida essa reforma. Nós temos que reduzir a quantidade de secretarias. Com a reforma que está sendo proposta pelo governador, o estado do Piauí continua com mais de 50 unidades gestoras, com secretarias, coordenações e órgão da administração indireta com status de secretaria. 50. Nós precisaríamos, e é isso que nós defendemos, reduzir pelo menos para 30. Deixar 12 secretarias e chamar para 17 órgãos da administração indireta. O que é que se cortou? Só perfumaria. Se manteve as secretarias que mais gastam. Agora, mantém o improviso, se mantém o descontrole. Presidente, agora me permita fazer uma observação. A economia prevista é de 300 milhões por ano, portanto é uma economia que certamente, é significativa. Esse é outro ponto da nossa crítica. Não existe segurança nenhuma em relação a essa economia. Se você pegar as entrevistas, as manifestações públicas do governador, ele começou falando uma economia de 500 milhões. Depois ele disse que a economia seria de 150 milhões. E depois ele dobrou a sua meta e está falando em 300 milhões. Mas não diz, por exemplo, como chegará a esse número. Se você pegar, por exemplo, o número de cargos comissionados que ele está cortando, essa economia não chega a 50 milhões ano. E os outros 250 milhões? Aonde é que ele vai tirar? Então, é improviso, é conversa fiada, é uma reforma para inglês ver. Olha, ela de fato não vai produzir os resultados necessários que o estado do Piauí precisa. Só acredita que não chega com revisões de contratos com terceirizados, tem também corte de automóveis, os automóveis agora serão utilizados em último caso, terá primeiro o uso de aplicativos, coisas assim do dia a dia. Não existe transparência por parte do governo. O governo colocou isso como palavras ao vento. Por que ele não publica pasta por pasta o valor dos contratos atuais e o valor dos contratos que ele vai reduzir? Para que a sociedade, para que a Assembleia acompanhe essa real economia. Tudo isso são palavras ao vento. É só conversa fiada, me desculpe, mas a reforma é uma reforma extremamente tímida e que se caracteriza tão somente pelo desmonte do palanque do governador da campanha. E do ponto de vista fiscal, o senhor acha que o desequilíbrio financeiro está à vista? Já está configurado, né? Eu estava aqui há pouco assistindo a TV Cidade Verde, quando nós vimos aqui o escândalo do IASP, né? Mais de 100 milhões de reais desviados, né? Dinheiro do servidor para custear o plano de saúde do servidor, que foi para o governo deu fim e não devolveu. Então nós já vivemos. O governo não consegue manter
os serviços essenciais à população. Nós estamos vivendo um momento de hospitais com interdição, fechados, escolas caindo aos pedaços, as delegacias de polícia, as viaturas da Polícia Militar completamente sucateadas, com cortes de combustível. Outro dia, uma manifestação da Secretaria de Justiça do Estado dizendo que não podia levar um detento para uma audiência de custódia porque o corte de combustível, porque houve corte do fornecedor de combustível da Secretaria. Então o Estado chegou em colapso e o Piauí, infelizmente, o governo continua no improviso, né? Continua querendo fazer gestão, empurrando os problemas com a barriga. Pior, o governador, o Wellington Dias, não tem quem botar a culpa, porque lá no Rio de Janeiro, lá no Rio Grande do Sul, lá em Minas Gerais, os gestores atuais responsabilizam os gestores anteriores. Mas o governador Wellington Dias governa o Piauí há 16 anos. Então, o que está acontecendo no Piauí hoje é de inteira responsabilidade dele. Cenário nacional também, né? Não. Você tem outros cenários, inclusive assim. No estado do Piauí. E por que nós estamos aqui no Nordeste, nós estamos aqui encravados entre o Ceará e o Maranhão, que tem continuidade de gestão. O governador Flávio Dino está sucedendo a ele mesmo. Lá no Ceará, o Camilo está sucedendo a ele mesmo. Lá, eles fizeram um ajuste necessário. E lá não tem atraso de pagamento, lá não tem atraso de fornecedor, lá os servidores estão em dia, lá não tem o colapso que tem aqui no Piauí. A realidade é a mesma, só que lá houve gestão, houve medidas que foram tomadas no momento correto. Aqui não. Aqui o projeto foi o projeto político em detrimento do projeto de Estado, do projeto administrativo, do projeto de desenvolvimento do Estado do Piauí. Deputado Luciano Nunes, presidente do PSDB, qual é o seu projeto político a partir de agora? O senhor pretende já discutir, organizar o partido para as eleições municipais? Como é que está esse trabalho dentro do PSDB? Bem, primeiro, o meu papel como cidadão, né, é cumprir um papel de oposição aqui no Estado do Piauí. Foi por isso que eu coloquei a minha candidatura como governador na última eleição e, respeitando o resultado, continuo na mesma linha defendendo aquilo que eu acredito que é melhor para o Estado. Como presidente do PSDB, um partido de oposição também, vou buscar fortalecer o partido aqui na capital e no interior do Estado para as eleições municipais. Então, esse é o projeto que nós estamos envolvidos, né, junto com outros segmentos das oposições do Piauí, para fortalecer o partido e os partidos de oposição no sentido de apontarmos um novo caminho, um novo rumo para o Estado. Por falar disso, deputado, a gente percebe isso, eu acompanho aqui na matéria, nessa informação da Lídia, de que essa mexida aí da suplência envolvendo progressistas, um grupo político importante lá da primeira capital Oeiras, comandado pelo ex-prefeito Bessá, esse acordo, essa aproximação política, uma jogada 100% política do PP, do Progressistas, com o prefeito da capital Firmino Filho, e eu até arriscaria dizer que, quem sabe aí, há uma expectativa política para a saída do PP aos poucos, não sei como, mas a tendência é de migrar para a oposição. Não se pode dizer assim, definir uma data, mas a tendência seria uma aglutinação oposicionista reforçada possivelmente com o Progressistas. Eu perguntaria, o senhor que é presidente do PSDB, presidente estadual do PSDB, importante força da oposição do estado do Piauí. Eu estaria exagerando nessa afirmação? O meu glaucoma estaria se transformando em miopia? Olha, Elivaldo, eu acho muito prematuro e acho que estranharia muito a população o PP sair do governo hoje. O PP é um partido da base do governo, já vem há muito tempo, defendeu com muita força a reeleição do governador Wellington Dias, então deve concordar com esse modelo administrativo que está aqui implantado no Estado. Então, eu acho que não é o que se sinaliza, né? Também acho que é muito cedo para se fazer essa análise política. Você fez uma análise aí eminentemente política, né? Eu estou aqui pregando uma coerência partidária, né? Se dois partidos estiveram juntos numa eleição de governo, é natural que eles governem juntos. É isso que a população espera. A sucessão daqui a 4 anos, aí não, aí são muitos fatos que se sucederão e é muito prematuro para se fazer qualquer avaliação nesse sentido.
O senhor esteve no lançamento da campanha da Caminhada da Fraternidade, no dia do abraço, e deu o abraço em Firmino Filho. Isso afastou qualquer especulação de que foi traumática a situação vivida na campanha política? Não existe nenhum estremecimento na minha relação com o prefeito Firmino. Como eu disse mais uma vez, o meu sentimento foi só de gratidão a todos aqueles piauienses de norte a sul do estado que acreditaram na nossa mensagem, que acreditaram na nossa candidatura, e cada um colaborou e trabalhou da forma que pôde, da forma que as suas condições permitiam. Então não existe nenhum tipo de trauma em relação à eleição passada. Pelo contrário, só guardo muitas lembranças boas por onde eu ando, recebendo abraços, aperto de mão, mensagens, né, de incentivo para continuar nessa caminhada. Então, estou muito feliz com esse momento que estou vivendo agora. Candidatura própria do PSDB à Prefeitura de Teresina é uma realidade, algo que vocês estão trabalhando, já tem possíveis nomes? É a realidade que trabalhamos. O PSDB trabalha com essa possibilidade. Seu nome está à disposição? Não tem plano B, né? É uma candidatura do PSDB. Seu nome está à disposição? Em relação a nomes, Elivaldo, eu entendo que é muito prematuro ainda para se fazer avaliação ou conjectura, né? Eu tive uma experiência agora como candidato majoritário e posso afirmar que uma candidatura majoritária, ela passa sim por uma manifestação pessoal, né, do candidato, mas ela é muito mais conjuntural, é muito mais circunstancial, né, do que meramente uma vontade pessoal, né? Tem que passar pelo sentimento do partido, ouvir o sentimento do partido, dos partidos aliados e, sobretudo, da população. Claro. Qual é o perfil do candidato que a população anseia? Então, eu acompanho com muita serenidade e defendo até que essa definição fique só para o ano de 2020. Mas deixa o nome à disposição aí? Não, meu nome sempre esteve à disposição do partido. Ótimo. Né? Então, pronto, vamos saber. Mas vejo que não é hora de se discutir nem de se especular nomes. Acho que o nome adequado será aquele com mais viabilidade no período da eleição, que é em 2020. Eu queria agradecê-lo. Obrigado, Luciano Nunes, presidente do PSDB. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu é que agradeço, mais uma vez.